Atos de Pedro. O fragmento cóptico. No primeiro dia da semana, isto é, no dia do Salvador, uma multidão se reuniu e trouxe até Pedro muitos enfermos para que ele os curasse. E alguém da multidão aventurou-se a dizer a Pedro: Eis Pedro, que em nossa presença tu fizeste com que muitos cegos vissem e que surdos ouvissem, e que aleijados andassem, e amparaste os fracos, fortalecendo-os. Mas por que não socorreste tua filha, a virgem, que cresceu bela e creu no nome de Á? Eis que um lado seu está totalmente paralisado e ela se encontra ali, estendida no canto, desamparada. Vemos que eles foram curados por ti, tua própria filha. No entanto, tu negligenciaste. E Pedro sorriu e disse: Meu filho, somente Á sabe porque o corpo dela não está são. Saiba então que o soberano não é fraco nem impotente para conceder seu dom à minha filha, mas para que a tua alma seja convencida e para que os que aqui estão presentes possam crer mais. Ele então olhou para sua filha e lhe disse: Levanta-te de teu lugar, sem qualquer ajuda, senão a de Yeshua, e caminhe sã diante de todos esses, e venha até mim. E ela se levantou e veio até ele, e a multidão regozijou-se diante do que aconteceu. Pedro então lhes disse: Eis que o vosso coração está convencido de que Iá tem poder para atender a todas as coisas que lhe pedimos. Eles então se regozijaram ainda mais e louvaram ao soberano. E Pedro disse à sua filha: Vá até o teu lugar, deita-te ali e tenha de volta a tua enfermidade, pois isso convém a mim e a ti. E a donzela retornou e deitou em seu lugar e ficou como antes. E toda a multidão chorou e rogou a Pedro que a curasse. Porém Pedro disse a eles: Assim como vive o soberano, isso convém a ela e a mim, pois no dia em que ela nasceu, eu tive uma visão, e o Salvador me disse: Pedro, hoje te nasceu uma grande tentação, pois essa filha trará dor a muitas almas se seu corpo continuar são. E eu pensei que a visão zombava de mim. Quando a donzela fez 10 anos, uma pedra de tropeço foi preparada para muitos por causa dela. E um homem extremamente rico, chamado Ptolomeu, quando viu a donzela com sua mãe se banhando, enviou uma mensagem pedindo-a em casamento. Sua mãe, no entanto, não aceitou o pedido, e ele enviou várias vezes, e não conseguiu esperar. Aqui uma folha se perdeu, o sentido, no entanto, não é difícil de supor. Agostinho fala, citando atos apócrifos, de uma filha de Pedro acometida de paralisia por intermédio da oração de seu pai. Ptolomeu, sem conseguir ganhar a moça por meios lícitos, vem e a carrega consigo. Pedro ouve sobre o ocorrido e pede ao soberano que a proteja. Sua oração é atendida. Ela é acometida de paralisia de um lado de seu corpo. O texto, então, é retomado. Os servos de Ptolomeu trouxeram a donzela, colocaram-na deitada à porta da casa e partiram. No entanto, quando percebi, eu e a mãe dela descemos e encontramos a donzela com o lado inteiro de seu corpo paralisado e atrofiado da ponta dos pés até a cabeça. Nós a carregamos dali, louvando a Iá que preservava sua serva da profanação, da vergonha e da corrupção. Esta é a razão pela qual ela continua assim até hoje. Agora, portanto, penso que vocês sabem o fim de Ptolomeu. Ele foi para casa, sofreu noite e dia com o que lhe aconteceu, e por causa das muitas lágrimas que derramou, ficou cego. E quando decidiu levantar-se e esforçar-se, por volta da hora 9ª do dia, ele viu uma grande luz que iluminou a casa inteira e ouviu uma voz dizendo: Ptolomeu, Elohim não deu a ti os vasos para a corrupção e a vergonha. Muito menos transformou a ti que creste em mim em alguém que desonre minha virgem, que conhecerás como tua irmã, como se eu estivesse sobre ambos em um mesmo espírito. Mas levanta-te e vai rapidamente à casa do apóstolo Pedro, e tu verás a minha glória, e ele te fará saber o que deves fazer. E Ptolomeu não foi negligente e ordenou aos seus servos que lhe mostrassem o caminho e o trouxesse até a mim. E quando chegaram, ele me contou tudo o que lhe sucedera por meio do poder de nosso Salvador Yahushua, o ungido. Ele então viu com os olhos de sua carne, com os olhos de sua alma, e muitas pessoas creram, tiveram esperança no ungido. E ele lhes fez o bem e lhes deu o dom de Elohim. Depois disso, Ptolomeu morreu partindo desta vida e indo para o seu Salvador. E quando fez seu testamento, deixou por herança um pedaço de terra em nome de minha filha, porque por meio dela passou a crer no soberano e foi curado. Porém eu, sobre quem a ordem sobre isso recaiu, a cumpri com grande cuidado. Vendi a terra, e só o soberano sabe que nem eu nem minha filha recebemos o dinheiro. Eu vendi a terra e não fiquei com nada do valor. Antes dei todo o dinheiro aos pobres. Sabe, portanto, tu, servo de Yahushua ungido, que soberano dirige os que são seus, e prepara o bem para todos eles.
embora pensemos que ele nos esqueceu. Portanto, agora, irmãos, lamentemos, vigiemos e oremos para que a bondade do soberano nos alcance enquanto esperamos. Pedro fez assim outro discurso diante de todos e glorificou o nome de Yahushua ungido. E lhes deu do pão, e quando distribuiu, levantou-se e foi para sua casa. A cena desse episódio se dá provavelmente em Jerusalém. Seu conteúdo foi frequentemente usado por autores posteriores, notadamente talvez pelo autor dos Últimos Atos de S.S. Nereu e Aquileu, século V ou VI, que dá à filha o nome Petronília, que passou por Calendars e que, como Pernel ou Parnel, se tornou conhecida. Poucos críticos têm questionado se essa obra realmente pertence a Atos de Pedro. No entanto, o peso da probabilidade da opinião está contra eles. Nada pode ser mais claro do que o fato de que ela é um trecho de um livro maior, e que é antiga, o manuscrito talvez seja do século IV. Além disso, Agostinho, ao ler com os Atos Apócrifos, faz alusão à história contida nele. Em que outro livro poderíamos pensar, extenso de data antiga, lidando com as obras de Pedro? Capítulo 2. A filha do jardineiro. Agostinho contra Dimanto, século XVII. Diz a seu oponente maniqueu a história de Pedro matando Ananias e Safira como a palavra é muito estupidamente responsabilizada por aqueles que, em Atos Apócrifos, leem e admiram o incidente que mencionei sobre o apóstolo Tomé, a morte do cordeiro na festa em seus atos, e que a filha do próprio Pedro foi acometida de paralisia pela oração de seu pai, e que a filha de um jardineiro morreu durante a oração de Pedro. Sua resposta é que isso foi propício a elas, que alguém fosse acometido de paralisia e que alguém morresse. Mas elas não negam que isso aconteceu durante a oração do apóstolo. Essa alusão à filha do jardineiro permaneceu um enigma até recentemente. No entanto, uma passagem na Epístola de Tito, já citada, nos revela a consistência da história. Certo jardineiro tinha uma filha, uma virgem filha, única de seu pai. Ele implorou que Pedro orasse por ela. Diante de seu pedido, o apóstolo lhe respondeu que o Salvador daria a ela o que fosse propício à sua alma. Imediatamente a garota cai morta. Ó ganho digno e apropriado ao soberano, o de escapar da insolência da carne e mortificar a ostentação do sangue. Porém, aquele velho homem, descrente em se conhecer a grandeza do favor celestial, ignorante acerca do benefício divino, rogou a Pedro para que sua filha única fosse trazida de volta à vida. E quando ela foi ressuscitada, poucos dias depois, como se fosse hoje, o escravo de um crente que se hospedou na casa precipitou-se sobre ela, desonrou a menina e ambos desapareceram. Esse foi evidentemente um contraste à história da filha de Pedro, e provavelmente ocorreu depois dela em Atos. A outra sentença apropriada à situação que Dom de Bruyne encontrou em um manuscrito cambrai do século XIII, uma coleção de aforismos, e imprimiu com as passagens da Epístola de Tito, que os mortos não sejam demasiadamente pranteados. Pedro, falando a alguém que lamentou sem resignação a perda de sua filha, disse: tantas investidas do diabo, tantos conflitos do corpo, tantos desastres do mundo dos quais ela escapou, e tu derramas lágrimas como se não soubesse o que sofreste em ti mesmo, que bem sucedeu a ti. Essa pode muito bem ser a parte do discurso de Pedro ao jardineiro desolado. Os Atos de Vercelli, capítulo 3. Quando Paulo esteve em Roma, confirmando muitos na fé, alguém de nome Cândida, a esposa de Quartus, responsável pelas prisões, ouviu Paulo, deu atenção às suas palavras e creu. E quando ela instruiu seu marido e ele também creu, Quartus permitiu que Paulo fugisse para longe da cidade. Paulo lhe disse: se for da vontade de Jah, ele a revelará para mim. E depois que jejuou 3 dias e pediu ao soberano que o orientasse na direção do que fosse melhor, ele teve uma visão onde o Salvador lhe dizia: levanta-te, Paulo, e torna-te um médico em teu corpo, isto é, indo para aquela direção e pessoa, para os que estão na Espanha. Paulo, portanto, tendo relatado aos irmãos o que Jah ordenara, sem duvidar, preparou-se para partir da cidade. No entanto, quando estava perto de partir, houve um grande pranto entre todos os irmãos, porque eles pensaram que não o veriam mais, de modo que chegaram até a rasgar suas vestes, pois tinham em mente também o quanto Paulo havia frequentemente discutido com os doutores dos judeus e os refutado, dizendo: o ungido sobre quem vossos pais colocaram as mãos, aboliu vossos sábados, jejuns, dias santos, a circuncisão e as doutrinas de homens, bem como o restante das tradições. Porém os irmãos prantearam e imploraram a Paulo pela vinda de nosso Salvador, Yahushua ungido, que ele não se ausentasse por mais de 1 ano, dizendo:
Sabemos do teu amor por teus irmãos. Não nos esqueça quando estiveres longe, nem comeces a abandonar-nos como filhos pequenos sem uma mãe. E quando imploraram por muito tempo, em lágrimas, veio um som dos céus e uma grande voz dizendo: Paulo, o servo de Á, é escolhido para ministrar todos os dias de sua vida. Pelas mãos de Nero, homem impiedoso e perverso, ele será aperfeiçoado diante de vossos olhos. E um grande temor caiu sobre os irmãos por causa da voz que veio dos céus, e eles se firmaram ainda mais em sua fé. E trouxeram a Paulo pão e água para o sacrifício, e para que orasse e os distribuíssem a todos. Aconteceu que uma mulher chamada Rufina desejou também receber a Eucaristia das mãos de Paulo. A ela, Paulo, cheio do espírito de Á, disse enquanto se aproximava: Rufina, tu não vieste dignamente até o altar de Á, erguendo-te do lado de alguém que não é teu marido, e sim um adúltero, e consideraste receber a Eucaristia de Á? Eis que Satanás perturbará teu coração e te abaterá à vista de todos os que creem no Salvador, para que os que veem e creem possam saber que creram no Elohim vivo, aquele que sonda os corações. No entanto, se te arrependeres de teu ato, ele é fiel para apagar o teu pecado e te libertar dele. Mas se não te arrependeres, enquanto ainda estiveres no corpo, o fogo devorador e as trevas exteriores te receberão para sempre. E Rufina imediatamente caiu no chão, sendo acometida de uma paralisia da cabeça aos pés, sem forças para falar, pois sua língua estava amarrada. E quando ambos os que creram na fé e os neófitos viram isso, bateram em seus peitos, lembrando os seus antigos pecados, e lamentaram, dizendo: Não sabemos se Elohim perdoará os velhos pecados que cometemos. Paulo então pediu silêncio e disse: Homens e irmãos que agora creem no ungido, se não continuardes em suas obras antigas, conforme a tradição de seus pais, e vos absterdes de todo engano, ira, furor, adultério, impureza, do orgulho, da inveja, do desprezo e da inimizade, e Yahshua, o soberano vivo, vos perdoará os pecados que cometeste na ignorância. Pelo que vós, servos de Á, revesti-vos em vosso homem interior de paz, paciência, mansidão, fé, caridade, conhecimento, sabedoria, amor aos irmãos, hospitalidade, misericórdia, abstinência, castidade, bondade, justiça. Então tereis eternamente por vosso guia ao primogênito de toda a criação, e tereis força na Shalom com nosso Salvador. E quando ouviram essas coisas de Paulo, imploraram que orasse por eles. Paulo ergueu sua voz e disse: Ó Elohim eterno, Elohim dos céus, Criador de majestade, divindade indescritível, que estabeleceste todas as coisas por meio da tua palavra, que envolveste o mundo inteiro na cadeia de tua graça. Pai de teu Filho, Kadosh Yahushua ungido, nós juntos oramos a ti por meio dele, para que fortaleças as almas que outrora foram incrédulas e que agora são fiéis. Eu antes era um blasfemo, agora sou blasfemado. Antes fui um perseguidor e agora sofro perseguição de outros. Antes era inimigo do ungido, agora oro para que possa ser seu amigo, pois confio em sua promessa e em sua misericórdia. Considero-me fiel e que recebi perdão de meus pecados passados. Portanto, também vos exorto, irmãos, a crede no Salvador, o Pai Todo-Poderoso, e a colocardes a vossa confiança em nosso Salvador Yahushua ungido, seu Filho, crendo nele. E homem algum será capaz de separar-vos de sua promessa. Colocai-vos de joelhos juntos e recomendai-me ao Salvador, que me está a ponto de enviar-me a outra nação, para que sua graça possa ir adiante de mim e preparar minha jornada, e receber seus vasos santos e crédulos, e que eles, dando graças pela minha pregação da palavra do Salvador, possam estar firmes na fé. No entanto, os irmãos choraram por um longo tempo e oraram ao Salvador com Paulo, dizendo: Salvador Yahshua, sê tu com Paulo e trazei-o de volta a nós inteiro, pois conhecemos as fraquezas que habitam em nós até hoje. E uma grande multidão de mulheres se ajoelhou, orou e implorou a Paulo, e beijou seus pés e o acompanhou até o porto. Porém, Dionísio e Balbo da Ásia, cavaleiros de Roma e homens ilustres, e um senador do nome Demétrio, permaneceram ao lado de Paulo, à sua mão direita, e disseram: Paulo, nós gostaríamos de deixar a cidade se não fôssemos magistrados para não nos separarmos de ti. Também da casa de César, Cleóbio, Ífito, Lisímaco e Aristeu, e duas damas, Berenice e Filostrate, com Narciso, o presbítero, depois o acompanharam até o porto. Mas enquanto uma tempestade vinda do mar chegava, ele, Narciso, enviou os irmãos de volta a Roma, de modo que pudesse descer e ouvir Paulo até que ele partisse.
e ouvindo isso, os irmãos subiram até a cidade. E quando eles disseram aos irmãos que haviam permanecido na cidade, e a notícia se espalhou no estrangeiro, alguns montados sobre animais, outros a pé e outros por meio de Tibre, desceram até o porto, e foram confirmados na fé por 3 dias, até que no quarto, na hora quinta, oraram juntos com Paulo e fizeram uma oferta. Colocaram todo o necessário no navio e libertaram 2 jovens crentes para navegar com ele e se despediram do Salvador, retornando para Roma. Tem havido grande discussão sobre esses 3 capítulos, se eles são ou não um trecho dos Atos de Paulo, ou se são um acréscimo feito pelo autor do original grego dos Atos de Vercelli. Se eles são dos Atos de Paulo, isso quer dizer que neles Paulo foi representado como tendo visitado Roma 2 vezes e estado na Espanha entre essas visitas. Evidentemente, se isso realmente aconteceu, ele não retornou direto da Espanha para Roma. Ao menos o Cópito não dá nenhuma indicação de que as profecias de Cleóbio e Mirton foram proferidas na Espanha. A questão é de difícil interpretação. Tudo faz crer que o autor dos Atos de Pedro conhecia e usou os Atos de Paulo. No entanto, há uma forte oposição à ideia de que Paulo tivesse feito 2 visitas a Roma. O autor dos Atos de Paulo obviamente conhecia os atos canônicos bem e, por certo, tomou bastante liberdade em relação a eles. Ele teria ido tão longe? Alguém se perguntaria a ponto de suprimir e ignorar toda a história do julgamento diante de Félix e do naufrágio? Se ele narrou apenas uma visita a Roma, afinal, é o que parece que tenha feito, pois as condições descritas no martírio, Paulo livre e martirizado imediatamente após sua chegada, são totalmente irreconciliáveis com Lucas, Paulo chegando sob custódia e vivendo ao menos 2 anos na cidade. Poucos dias depois, houve uma grande confusão no meio da igreja, pois alguns diziam que tinham visto obras maravilhosas feitas por um certo homem cujo nome era Simão, e que ele estava em Arícia. Eles também relataram que ele disse ser um grande instrumento de poder do soberano, e que sem o soberano não fazia nada. Não é este o ungido? Nós, no entanto, cremos naquele sobre quem Paulo nos pregou, pois por meio dele vimos os mortos ressuscitarem e homens serem libertos de várias enfermidades. Esse homem, porém, busca contenda, nós sabemos disso. Ou mais que tipo de contenda? Não sabemos, pois a agitação não é pequena entre nós. Talvez ele também entre agora em Roma, pois ontem eles se dirigiram a ele com grandes aclamações, dizendo: Tu és o soberano na Itália, tu és o salvador dos romanos. Apresse-te em vir a Roma. Ele, porém, falou ao povo com voz estridente, dizendo: Amanhã, em torno da hora 7ª, vós me vereis voar sobre a porta da cidade, do modo como me vedes agora falando convosco. Portanto, irmãos, se vos parece apropriado, esperemos cuidadosamente pelo momento. Todos, portanto, correram juntos e se colocaram à porta. Na hora 7ª, eis que de repente uma poeira foi vista ao longe, com uma fumaça brilhando, com raios se alongando à distância. Mas quando ele se aproximou da porta, repentinamente não foi visto. Depois apareceu no meio do povo que o adorava e que reconheceu que ele era o mesmo que fora visto no dia anterior. E os irmãos não se ofenderam entre si, vendo além disso que Paulo não estava em Roma, nem Timóteo ou Barnabé, pois haviam sido enviados à Macedônia por Paulo, e que não havia nenhum homem para consolá-los nem para dizer nada a eles, que acabaram de se tornar catecúmenos. E à medida que Simão se exaltava, ainda mais por causa das obras que fizera, e que muitos deles diariamente chamavam Paulo de mago e outros de enganador, de uma enorme multidão que se estabelecera na fé, e abandonara, exceto Narciso, o presbítero, e 2 mulheres no alojamento dos bitínios, e 4 que não mais podiam sair de suas casas. Antes eram caladas, dia e noite, se dedicaram à oração, noite e dia, implorando ao Salvador que Paulo retornasse rapidamente, ou algum outro que pudesse visitar seus servos, porque o diabo, por meio de sua iniquidade, fizera com que caíssem. Enquanto oravam e jejuavam, o soberano já estava orientando Pedro em Jerusalém sobre o que aconteceria, pois embora os 12 anos que o Salvador Yahushua ungido passara com ele estivessem cumpridos, ele lhes dera uma visão onde dizia: Pedro, aquele Simão, o mago que tu expulsaste da Judéia, condenando, veio a ti novamente, precedendo-te em Roma. E isto tu saberás em breve. E isso tu podes saber em poucas palavras, pois todos os que creram em mim, Satanás, com sua habilidade e obra, faz com que caíssem, aqueles com os quais o poderoso Simão tem estado. Porém, não te atrases, partes amanhã e lá encontrarás um navio pronto, rumando para a Itália, e em poucos dias eu mostrarei a minha graça que é irresistível. Pedro, então, advertido pela visão, relatou sem demora aos irmãos, dizendo:
É necessário que eu vá a Roma para lutar com o inimigo e adversário do Salvador e de nossos irmãos. E ele desceu até Cesareia e embarcou rapidamente no navio que já tinha a escada recolhida, sem levar qualquer provisão consigo. No entanto, o comandante do navio, cujo nome era Teon, olhou para Pedro e disse: O que quer que tenhamos, tudo é teu. Pois que mérito teremos se levarmos conosco um homem como tu, que tens uma tarefa incerta e difícil, e não compartilharmos tudo o que temos contigo? Deixa-nos tão somente ter uma viagem próspera. No entanto, Pedro, agradecendo pelo que lhe foi oferecido, jejuou enquanto estava no navio, triste no coração e novamente consolando-se porque o soberano lhe considerara digno de ser um ministro ao seu serviço. Depois de alguns dias, o comandante do navio levantou-se na hora do jantar, convidou Pedro para comer com ele e lhe disse: Oh, tu, quem quer que sejas, não te conheço, porém reconheço que és um servo do soberano. Porque, enquanto manobrava meu navio à meia-noite, ouvi uma voz de um homem do céu me dizendo: Theon, Theon! E por 2 vezes ele me chamou pelo nome e me disse: Dentre os que navegam contigo, que Pedro seja grandemente honrado por ti, pois por meio dele, tu e os outros serão preservados a salvo sem qualquer ferimento, depois de um incidente pelo qual tu não esperas. E Pedro creu que Elohim demonstraria sua providência aos que estavam no navio, e começou a declarar a Teon os feitos poderosos do soberano e como o Salvador o escolhera dentre os apóstolos, e a razão de sua viagem à Itália. E diariamente lhe expunha a palavra do soberano. E observando-o, percebeu pelo seu comportamento que tinham a mesma mente e fé, que ele era um ministro diácono digno. Quando o navio deparou-se com uma calmaria em Adria, no mar Adriático, Teon mostrou a Pedro e disse a ele: Se me considerares digno de ser batizado com o selo de ar, esta é a tua oportunidade. Pois todos no navio haviam adormecido por estarem bêbados. E Pedro desceu por uma corda e batizou Teon. E ele saiu da água com muita alegria, e Pedro também se alegrou, porque Elohim considerara Teon digno de seu nome. Depois que Teon foi batizado, o clima ficou árido, e ali mesmo onde estava apareceu um jovem belo e resplandecente que lhe disse: Shalom seja convosco. Imediatamente Pedro e Teon subiram e entraram na cabina, e Pedro tomou o pão, deu graças a Yah, que ele considerara digno de seu santo ministério, porque aquele jovem aparecera a eles, dizendo: Shalom seja convosco. E ele disse: Tu somente, tu que és o Kadosh, és tu quem apareceste a nós, ó soberano Yahushua ungido. E em teu nome este homem foi agora lavado e selado com o teu santo selo. Portanto, em teu nome eu transmito a ele tua Eucaristia, para que ele seja teu servo perfeito, sem mancha para sempre. E enquanto festejavam e se alegravam no Salvador, de repente veio um vento, não veemente, mas moderado, na proa do navio, que não cessou de navegar por 6 dias e 6 noites, até chegar em Puteoli. Quando alcançaram Puteoli, Teon saltou do navio e foi à hospedaria, onde costumava se alojar, a fim de preparar-se para receber Pedro. Ele se instalou ali com alguém de nome Aristão, que sempre temera soberano, e por causa do nome, Teon estabelecera relações com ele. E quando foi à hospedaria e viu Aristão, Teon disse a ele: Criador, que te considerara digno de servi-lo, comunicou sua graça também a mim por meio de seu santo servo Pedro, que agora navegou comigo da Judéia, sendo orientado por nosso Salvador a vir à Itália. Quando ouviu isso, Aristão lançou-se no pescoço de Teon, o abraçou e lhe implorou que o levasse até o navio e lhe mostrasse Pedro, pois Aristão disse que uma vez que Paulo partira para a Espanha, não havia ninguém entre os irmãos com quem ele poderia se atualizar. E além disso, um certo judeu chamado Simão, chegara à cidade e com suas magias e sua perversidade, fez com que toda a irmandade se desvirtuasse, de modo que eu também fugi de Roma, esperando pela vinda de Pedro, pois Paulo nos falara dele, e eu também contemplei muitas coisas em uma visão. Agora, portanto, creio que meu Salvador edificará novamente o seu ministério, pois todo esse engano será extirpado dentre seus servos. E quando Teon viu essas coisas de Aristão, que chorou, seu espírito se elevou, cresceu, ainda mais ele ficou muito fortalecido, porque percebeu que crera no soberano vivo. No entanto, quando se reuniram no navio, Pedro olhou para eles e sorriu, enchendo-se do espírito. E então Aristão, prostrado com o rosto em terra aos pés de Pedro, disse: Irmãos e Senhor, que tem parte nos santos ministérios e demonstra o caminho certo que está no Salvador Yahushua ungido, nosso soberano, que por meio de ti mostrou a nós sua vinda. Perdemos todos os que Paulo nos havia entregado, por causa da obra de Satanás. Mas agora confio no Salvador que te ordenou que viesse até nós, enviando-te
como seu mensageiro e que nos considerou dignos de ver suas grandes e maravilhosas obras por teu intermédio. Ora então que te apresse em chegar à cidade, pois deixei os irmãos que tropeçaram, que vi caírem na tentação do demônio e fugiram para cá, dizendo a eles: Irmãos, fortalecei-vos na fé, pois é necessário que durante esses 2 meses a misericórdia de nosso Salvador traga seu servo até vós. Pois eu tivera uma visão onde Paulo me dizia: Aristão, foge da cidade. E quando a contemplei, criei sem demora e parti no Salvador, embora tivesse uma enfermidade em minha carne. E vim para cá, e dia após dia fiquei na praia perguntando aos marinheiros: Pedro navegou convosco? Agora, no entanto, por causa da abundante graça do soberano, peço a ti que subamos a Roma sem demora, para que o ensino desse homem perverso não prevaleça ainda mais. Enquanto Aristão dizia isso em lágrimas, Pedro lhe deu sua mão, o ergueu do chão e também gemendo disse com lágrimas: Aquele que tenta o mundo inteiro por meio de seus anjos nos tem impedido. No entanto, aquele que tem o poder para salvar seus servos de todas as tentações, anulará seus enganos e o colocará debaixo dos pés dos que creem no ungido que pregamos. Enquanto entravam pela porta, Teon rogou a Pedro, dizendo: Tu não descansaste um dia sequer durante uma viagem tão longa no mar, e agora, depois da jornada tão árdua, deixarás imediatamente o navio? Descansa, renova-te, então continue, pois daí até Roma, sobre um pavimento de pedra, temo que tu te firás com agito. Mas Pedro respondeu e disse a eles: E se acontecesse de uma pedra de moinho estar pendurada em mim, e do mesmo modo no inimigo de nosso Salvador, como meu Salvador nos disse acerca de qualquer um que escandalizasse os irmãos e eu fosse lançado ao mar? No entanto, talvez não fosse apenas uma pedra de moinho, e sim algo bem pior, que eu, que sou inimigo desse perseguidor de seus servos, morra distante dos que creram no Salvador ungido Yahushua. E fica, a frase está corrompida. O sentido é o de que Pedro deve a todo custo estar com seus companheiros cristãos, ou incorrerá em punição ainda pior que a descrita nas palavras de nosso Salvador Yahushua. E nenhuma exortação de Teon o persuadiu a atrasar sequer um dia. Teon, no entanto, despachou tudo o que estava no navio para ser vendido pelo preço que considerasse bom, e seguiu com Pedro até Roma, acompanhado de Aristão e do presbítero Narciso. A notícia correu pela cidade e chegou até os irmãos que foram dispersos por causa de Simão, de que Pedro revelaria que ele era um enganador e um perseguidor de homens de bem. Toda a multidão então correu para ver o apóstolo de Salvador, ele ou os irmãos, em defesa do ungido. E no primeiro dia da semana, quando a multidão se reuniu para ver Pedro, ele começou a falar em voz alta: Vós, homens, aqui presentes que confiam no ungido, que por um curto período de tempo sofreram tentação, saiba a causa de Elohim ter enviado seu filho ao mundo e feito com que nascesse da Virgem Maria. Porque ele teria feito isso, senão para conceder-nos alguma graça ou isenção? E porque tiraria toda ofensa e toda ignorância e todos os artifícios do demônio, suas tentativas, inícios e sua força com que prevaleceu outrora, antes que o nosso Salvador resplandecesse no mundo. Enquanto os homens, por meio da ignorância, provam a morte através de muitas enfermidades, o Elohim Todo-Poderoso, movido por compaixão, enviou seu Filho ao mundo, com quem estou, e ele ou eu caminhou sobre as águas, do que seu testemunho, e testifico que ele atuou no mundo por meio de sinais e maravilhas, todos feitos por ele. Confesso, irmãos queridos e amados, que estive com ele. No entanto, eu neguei ao nosso Salvador Yahushua ungido, e não somente uma vez, mas 3, pois houve cães maldosos que me perseguiram, como fizeram aos profetas do Salvador. E o Salvador não imputou isso a mim, antes voltou-se para minha direção e teve compaixão da enfermidade de minha carne, depois que amargamente repreendi a mim mesmo e lamentei a fraqueza de minha fé, porque fui enganado pelo demônio e não mantive na minha mente a palavra de meu Salvador. E agora lhes digo, ó homens e irmãos, que estão reunidos no nome de Yahushua ungido: contra vós também o enganador Satanás apontou suas setas, a fim de que vos desvieis do caminho. Não desanimeis, irmãos, nem deixeis que o vosso espírito se abata. Antes, estejais firmes, preservai e não duvideis. Pois se Satanás fez com que eu, alguém que o Salvador tinha alta conta, tropeçasse, de modo a negar a luz de minha esperança, e se me derrubou e me persuadiu a fugir como se tivesse colocado minha confiança em um homem, o que pensais que ele fará a vós, que sois jovens na fé? Não supondes que ele vos desviaria, a fim de tornar-vos inimigos do Rei do Soberano, e os lançaria na perdição por meio de um povo, ou do derradeiro engano? Pois quem quer que ele lance para fora da esperança de nosso Salvador Yahushua ungido, este é um filho da perdição para sempre. Retornai, portanto, irmãos escolhidos de Salvador, e sede fortes
em Iá Todo-Poderoso, Pai de nosso Salvador Yahushua ungido, que homem nenhum contemplou em tempo algum, nem pode contemplar, exceto aquele que creu nele. E acautelai-vos desta tentação para que vos sobreveio. Pois não são apenas com palavras que vos convenço, que é ungido a quem prego, mas também as obras e os grandes feitos de poder com os quais vos exorto pela fé que está no ungido Yahushua. Que nenhum de vós busca nenhum outro senão a ele, que foi desprezado e zombado pelos judeus, este Nazareno que foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E os irmãos se arrependeram e rogaram a Pedro que lutasse contra Simão, que disse ser instrumento do poder de Á, e se hospedou na casa de Marcelo, um senador, que ele convencera com seus encantamentos, dizendo: Crê em nós, irmão Pedro. Não havia ninguém tão sábio entre os homens quanto este Marcelo. Todas as viúvas que confiaram no ungido haviam recorrido a ele. Todos os órfãos eram alimentados por ele. E o que mais, irmão? Todos os pobres chamavam Marcelo de seu patrono, e sua casa era chamada a casa dos estrangeiros e dos pobres. E o imperador disse a ele: Eu te manterei fora de qualquer cargo para que não expolies as províncias a fim de dares presentes aos cristãos. E Marcelo respondeu: Todos os meus bens também são teus. E César disse a ele: Seriam meus, se tu os mantivesses para mim. Mas agora eles não são meus, pois tu os deste a quem queres. E eu não sei a que pessoas vis tu os deste. Tendo isto diante de nossos olhos, irmão Pedro, reportamos a ti como a grande misericórdia deste homem foi transformada em blasfêmia. Se ela não tivesse sido deturpada, nós não teríamos nos afastado da santa fé de nosso Salvador. Eis que agora este Marcelo, irado, se arrepende de suas boas obras, dizendo: Tudo o que gastei durante todo esse tempo, crendo em vão, que eu dei pelo conhecimento de Agora, se qualquer estranho bate à porta de sua casa, ele lhe fere com a vara, lhe espanca, dizendo: Porque o soberano permitiu que eu tivesse gasto tanto dinheiro com esses impostores? E ele diz mais coisas blasfemando: Mas se houver em ti alguma misericórdia de nosso Salvador e bondade de seus mandamentos, repare o erro deste homem, que tantas obras de caridade fez aos servos de E Pedro, ao perceber isso, foi tomado de grande aflição e disse: as terríveis artimanhas e tentações do demônio! Os artifícios e aparatos dos ímpios! Aquele que atrai sobre si um grande fogo no dia da ira, a destruição dos homens simples, o lobo delirante, o devorador e perturbador da vida eterna. Tu herdaste o primeiro homem com concupiscência, e o amarraste com tua velha iniquidade e com as correntes da carne. Tu és por completo o extremo fruto amargo da árvore da amargura, que envias luxúria sobre os homens. Tu compeliste Judas, meu companheiro discípulo e apóstolo, a agir perfidamente e a entregar nosso Salvador Yahushua ungido que te punirá. Tu endureceste o coração de Herodes e inflamaste Faraó, compelindo-o a lutar contra Moisés, o santo servo de Tu deste ousadia a Caifás para que entregasse nosso Salvador Yahushua ungido à multidão injusta, e até hoje tu feres almas inocentes com tuas setas envenenadas. Tu, que és perverso, inimigo de todos os homens, se amaldiçoado pela igreja do Filho de Santo Onipotente, e como carvão tirado do fogo, ser apagado pelos servos de nosso Salvador Yahushua ungido. Que as trevas recaiam sobre ti e sobre todos os seus filhos. Tua semente maligna, contra ti se voltem tua iniquidade e tuas ameaças. Estejam sobre ti e teus anjos tuas tentações, tu que és o princípio da malícia e o abismo sem fim da escuridão. Que as trevas que possuis esteja contigo e com seus vasos que a ti pertencem. Aparta-te daqueles que creem em aparta-te dos servos do ungido e daqueles que desejam ser soldados dele. Guarda para ti mesmo tuas vestes de escuridão. Sem razão tu bates a porta de outros homens, que não são teus, mas do ungido Yahushua que os guarda. Pois tu, lobo delirante, carregarias contigo as ovelhas que não são tuas, e sim do ungido Yahushua que as guarda com cuidado e diligência. Enquanto Pedro falava com grande tristeza, muitos foram acrescentados aos que creram no Salvador. E os irmãos rogaram a Pedro que se unisse a eles na batalha contra Simão, para que o povo não mais sofresse nem fosse humilhado por ele. E sem demora, Pedro saiu imediatamente da sinagoga, da reunião, e foi até a casa de Marcelo, onde Simão se hospedara, e muitas pessoas o seguiam. Quando ele chegou à porta, chamou o porteiro e lhe disse: Vá, diga a Simão que Pedro, de quem fugiste da Judéia, espera por ti à porta. O porteiro respondeu e disse a Pedro: Senhor, se és Pedro ou não, eu não sei, porém tenho uma ordem, pois ele soube que ontem tu entraste na cidade e disse a mim, que seja dia ou noite,
qualquer que for a hora em que ele vier, diga que não estou. E Pedro disse ao jovem: Fizeste bem em relatar que ele te obrigou a mentir. E Pedro virou-se para as pessoas que o seguiam e disse: Agora vereis um grande e maravilhoso sinal. E Pedro, vendo um enorme cachorro amarrado por uma forte corrente, foi até ele e o acariciou. Depois de ser acariciado, o cachorro recebeu a voz de um homem e disse a Pedro: O que queres que eu faça, servo de Elohim vivo e indescritível? Pedro disse a ele: Vá e diga a Simão e aos que o acompanham que Pedro te disse: Sai, porque tua casa vem até Roma. Tu que és ímpio e enganador de almas ingênuas. Imediatamente o cachorro correu e entrou na casa, avançando sobre os que estavam com Simão, erguendo suas patas dianteiras e dizendo em alta voz: A ti, Simão Pedro, o servo do ungido, que está à porta, disse: Sai, pois por tua causa vim até Roma. Tu que és ímpio e enganador de almas ingênuas. Quando Simão ouviu isso e contemplou a visão incrível, ficou sem palavras com as quais enganava os que passavam por ele, e todos ficaram impressionados. Mas quando Marcelo viu o que se passava, saiu até a porta e lançou-se aos pés de Pedro, dizendo: Pedro, abraço teus pés, tu, servo santo do Elohim Santo. Pequei grandemente. No entanto, se houver em ti a verdadeira fé do ungido a quem pregas, não consideres meus pecados, se te lembrares de seus mandamentos, para não odiares e não ser cruel com homem algum, conforme aprendi de teu companheiro apóstolo Paulo. Não tenhas registro de minhas faltas em tua mente. Antes, ora por mim, ao Salvador, o santo filho de Elohim, que eu provoquei a ira, pois tenho perseguido seus servos, para que eu não seja entregue juntamente com os pecados de Simão ao fogo eterno. Que me persuadiu que eu erguisse a ele uma estátua com a seguinte inscrição: A Simão, um novo jovem Elohim. Se eu soubesse, ó Pedro, que poderia ser comprado com dinheiro, eu te daria toda a minha riqueza, e eu entregaria e desprezaria a fim de ganhar minha alma. Se tivesse filhos, eu os consideraria como sendo nada, conquanto que pudesse crer no Elohim vivo. Mas confesso que ele me enganou ao dizer que era instrumento do poder do Elohim. E eu te digo, ó gentio doce Pedro, não fui digno de ouvir-te a ti, servo de Yah. Não me firmei na fé do Criador que está no ungido. Portanto tropecei. Imploro a ti, não entenda mal o que eu te direi, que o ungido, nosso Salvador, que tu pregas em verdade, disse a teus companheiros apóstolos em tua presença: Tende fé como um grão de mostarda e direis a esta montanha: Move-te, e ela imediatamente se moverá. Mas esse Simão disse que tu, Pedro, não tivesse fé quando duvidaste ao andares sobre as águas. Ouvi que o ungido também disse isso: Os que estão comigo não me entendem. Se, portanto, tu, sobre quem ele impôs suas mãos e que também escolheu, duvidaste, eu, portanto, tendo este testemunho, me arrependo e me refugio em tuas orações. Recebe a minha alma, que se apartou de nosso Salvador e de sua promessa. Mas eu creio que receberei misericórdia por ter me arrependido, pois o Todo-Poderoso é fiel para perdoar meus pecados. E Pedro disse em voz alta: A ti, nosso Salvador, seja glória e esplendor, ó Criador Todo-Poderoso, Pai de nosso Salvador Yahushua ungido. A ti o louvor, a glória e a honra no mundo sem fim. Amém. E agora nos fortaleceste e firmaste em ti a vista de todos, Santo Salvador, confirma Marcelo, e envia a tua paz sobre ele e sobre sua casa hoje. E o que quer que tenha se perdido ou esteja fora do caminho, tu somente podes fazer retornar. Nós te imploramos, Salvador, pastor das ovelhas que outrora foram dispersas, mas que serão reunidas por ti. Receba também Marcelo como um de seus cordeiros e permita com que ele não mais sofra por ter te desviado, alegrado no erro ou na ignorância. Sim, Salvador, recebe este que com angústia e lágrimas implora a ti por ter recebido. Enquanto Pedro falava e abraçava Marcelo, voltou-se para a multidão que estava ao seu lado e notou que alguém, possuído por um espírito maligno, sorria. Pedro disse: Quem riu? Revele-se a todos os presentes. Ao ouvir isso, o jovem correu até o pátio da casa e clamou em alta voz, lançando-se contra o muro e dizendo: Pedro, há uma grande contenda entre Simão e o cachorro que enviaste. Pois Simão disse ao cachorro: Diga que não estou aqui. A quem o cachorro respondeu com mais palavras que tu ordenaste. E quando tiver revelado o mistério que eu te incumbiste de revelar, ele morrerá a teus pés. Mas Pedro disse: E tu, também demônio, quem quer que sejas, em nome do Salvador Yahushua ungido, sai desse jovem e deixe de feri-lo, mostra-te a todos os que aqui estão. Quando o jovem viu isso, correu e agarrou-se a uma grande estátua de mármore que ficava no pátio da casa, quebrando-as em pedaços com seus pés. E ela era uma estátua de César. Marcelo, ao vê-lo destruída,
levou sua mão à cabeça e disse a Pedro: um grande crime foi cometido. E se for levado ao conhecimento de César por algum intrometido, ele nos afligirá com punições dolorosas. E Pedro lhe disse: não te vejo o mesmo que vi momentos atrás, pois disseste que estava pronto para gastar tuas riquezas a fim de salvar tua alma. Se realmente te arrependeste, crendo no ungido com todo o teu coração, tome em tuas mãos a água corrente, ora ao Salvador, e em seu nome aspeja sobre os pedaços da estátua, e ela será restituída à condição em que se encontrava. E Marcelo, sem duvidar e crendo de todo o coração, antes de apanhar água, ergueu suas mãos e disse: eu creio em ti, Salvador, e Yahushua ungido, pois agora fui provado por teu apóstolo Pedro, e demonstrarei que creio em teu santo nome. Portanto, toma água em minhas mãos, e em teu nome eu aspergirei sobre as pedras, para que a estátua seja restaurada à sua condição anterior. Se, portanto, Salvador, for de tua vontade que eu continue no corpo e não sofra nada nas mãos de César, que essa estátua seja restaurada. E ele aspergiu água sobre as pedras, e a estátua voltou ao seu estado anterior. Pedro exultou por Marcelo não ter duvidado ao orar ao Salvador. E Marcelo exaltou-se no espírito pelo fato de que um sinal tão grande tivesse ocorrido por suas mãos pela primeira vez. Ele, portanto, creu de todo o seu coração em nome do Salvador Yeshua, o Filho de Elohim, por meio de quem todas as coisas impossíveis tornam-se possíveis. Simão, no entanto, dentro de casa, disse ao cachorro: diga a Pedro que eu não estou. E o cachorro respondeu na presença de Marcelo: tu, extremamente ímpio e desavergonhado, inimigo de todos os que vivem, creem no ungido Yeshua. Aqui está um animal mudo, enviado a ti, que recebeu uma voz humana para confundir-te e mostrar-te que tu te tratas de um enganador e de um mentiroso. Foi preciso pensar tanto para o final dizeres que diga a ele que não estou? Tu não tens vergonha de usar as palavras débeis e inúteis contra Pedro, ministro e apóstolo do ungido, como se pudesse te ocultar dele, que me ordenou que falasse contigo face a face, e não por tua causa, mas porque aqueles que enganaste enviaste a destruição. Maldito sejas tu, inimigo e corruptor do caminho da verdade do ungido, que consumirá por intermédio do fogo que não cessa, e em trevas exteriores as iniquidades que cometeste. E tendo dito isto, o cachorro saiu, seguindo das pessoas, deixando Simão sozinho, e veio até Pedro, quando ele se assentava com a multidão que tinha vindo contemplar seu rosto, e lhe relatou o que havia feito a Simão. E assim falou o cachorro ao anjo e apóstolo do Salvador verdadeiro: Pedro, tu terás uma grande contenda com o inimigo do ungido e seus servos, e muitos que forem enganados por ele tu trarás de volta a fé, pelo que receberás do Salvador a recompensa de tua obra. E ao dizer isso, o cachorro caiu aos pés do apóstolo Pedro e entregou o espírito. E quanto as muitas pessoas viram com assombro o cachorro falando, começaram algumas a lançar-se aos pés de Pedro, enquanto outras disseram: mostra-nos outro sinal para que creiamos em ti como ministro do Salvador vivo, pois Simão também fez muitos sinais em nossa presença e nós o seguimos. E Pedro voltou-se e viu um arrenque, uma sardinha pendurada em uma janela, e tomou e disse ao povo: se vós o virdes nadando na água, podereis crer naquele a quem prego? E eles disseram uma voz: em verdade creremos em ti. Ele então disse: há uma banheira à disposição em teu nome, ó Yeshua ungido, para todos os que não creem em ti. Aos olhos de todos estes, vive e nada como peixe. E ele jogou o arrenque na banheira, e ele viveu e começou a nadar. E todo o povo viu o peixe nadando, e ele não nadou apenas durante aquela hora, para que não dissesse que ele era uma ilusão, fantasma. E muitas pessoas foram trazidas de todos os cantos e viram o arranque que tornou-se um peixe vivo, de modo que algumas pessoas jogaram pão para ele, e o viram inteiro. E ao ver isto, muitos seguiram Pedro e creram no Salvador. E se reuniram dia e noite na casa de Narciso, o presbítero. E Pedro falou a ele sobre as escrituras dos profetas e das coisas que nosso Salvador Yahushua ungido realizou, tanto em palavra como em obras. Porém Marcelo foi confirmado diariamente por sinais que ele viu realizados por Pedro, através da graça concedida por Yahushua ungido a ele. E correu até Simão quando este se assentou à mesa de jantar em sua casa, e o amaldiçoou, dizendo: tu, o mais deplorável e pestilento dos homens, corruptor de minha alma e de minha casa, que fizeste com que eu me afastasse de meu Salvador Yahushua ungido, e impondo a mão sobre ele, o expulsou de sua casa. E os servos, tendo recebido tal licença, o cobriram de reprovações, alguns esbofetearam seu rosto, outros bateram nele com varas, outros lhe lançaram pedras, outros esvaziaram vasos repletos de sujeira sobre sua cabeça, mesmo os que por sua causa haviam fugido de seu senhor e sido há muito recapturados.
E outros de seus companheiros servos, de quem ele falara mal a seu mestre, o reprovaram, dizendo: Agora, por vontade do soberano, que teve misericórdia de nós e de nosso Senhor, nós te retribuímos como a justa recompensa. E Simão, duramente espantado e lançado para fora da casa, correu até a casa onde Pedro estava hospedado, a residência de Narciso, e a porta clamou: Eis que aqui estou. Desce, Pedro, e eu te convencerei de que creste em um homem que é um judeu e um filho de carpinteiro. E quando informaram a Pedro que Simão dissera isso, Pedro enviou até ele uma mulher que tinha uma criança de colo, dizendo a ela: Desça rapidamente e tu encontrarás alguém que procura por mim. Não há necessidade de que respondas a ele. Antes, guarda silêncio e ouve o que a criança que segura dirá a ele. A mulher desceu. A criança, que tinha 7 meses, recebeu a voz de um homem e disse a Simão: Tu que és odiado pelo soberano e pelos homens, destruidor da verdade, semente maligna de toda corrupção, ó fruto que por natureza para nada aproveita. Apenas por um curto período de tempo tu serás visto, e depois o que te aguarda é a punição eterna. Tu, filho de um pai desavergonhado, que nunca fincaste raízes para o bem, senão para o mal, geração incrédula, desprovida de toda esperança. Tu não te envergonhaste quando o cachorro te reprovaste. Eu, uma criança, sou compelida pelo Criador a falar, e ainda assim não te envergonhas. No entanto, mesmo contra tua vontade, no próximo sábado, outro te levará ao tribunal de Júlio, para que seja revelado o tipo de homem que tu és. Parte, portanto, da porta por onde passam os pés dos santos, pois não mais corromperás as almas inocentes que desviaste do caminho e entristeceste. No ungido, portanto, tu, natureza maligna, será revelada, e tuas artimanhas serão desfeitas. E agora dou-te esta última palavra. Yahushua ungido diz a ti: Cala-te em meu nome, e parte de Roma até o próximo sábado. Imediatamente ele emudeceu e não conseguiu falar. E partiu de Roma antes do sábado e habitou em um estábulo. E a mulher retornou com a criança até Pedro e contou a ele e aos irmãos o que a criança disse a Simão. E eles exaltaram ao Salvador que fizera essas coisas aos homens. Ao cair da noite, Pedro, ainda acordado, contemplou Yahushua vestido de majestade, sorrindo e dizendo a ele: Já muito dentre os irmãos retornaram a mim por meio dos sinais que tu realizaste em meu nome. Tu, porém, terás uma contenda de fé no próximo sábado, e muitos mais dentre os gentios e judeus se converterão em meu nome a mim, que fui repreendido, zombado e cuspido. Pois eu estarei contigo quando pedires por sinais e maravilhas, e tu converterás a muitos. No entanto, terás Simão opondo-se a ti por meio das obras de seu pai. Todas essas obras, porém, serão reveladas como sendo encantamentos e artifícios de feitiçaria. Fortalece-te, e todo aquele que eu enviar a ti, tu estabelecerás em meu nome. E quando amanheceu, ele contou aos irmãos como o Salvador lhe aparecera e o que ele ordenara. Este episódio, inserido de maneira mais abrupta, Vaux acredita ter sido incluído pelo compilador do original grego dos Atos de Vercelli. Porém, não foi composto por ele, e sim transferido por poucos acréscimos a partir da parte anterior de Atos, agora perdida, na qual a cena se passou na Judéia. Inclino-me a apoiar essa visão. Porém, creias em mim, homens e irmãos, expulsei esse Simão da Judéia, onde ele causou muitos males com seus encantamentos mágicos e havia se hospedado na casa de certa mulher chamada Eubula, de alta posição social neste mundo. Tendo estoques de ouro e pérolas caríssimas, Simão se instalara ali para roubar juntamente com outros 2 como ele, e ninguém da casa os vira, exceto o próprio Simão. Por meio de um feitiço, eles levaram todo o ouro da mulher e desapareceram. No entanto, Eubula, quando descobriu o que acontecera, começou a torturar seus criados, dizendo: Vós aproveitaste a presença desse homem, do Criador, e me roubaste, quando vistes vir até mim para honrar-me. No entanto, seu nome é como o nome do Salvador. Ao jejuar e orar por 3 dias para que tudo se esclarecesse, tive uma visão, onde vi Itálico e Antilo, que eu instruíra em nome do Salvador, e um garoto nu e acorrentado, dando-me um pão de trigo, dizendo: Pedro, persevera mais 2 dias e verás as obras poderosas do Criador. Quanto a tudo que se perdeu na casa de Eubula, Simão usou a arte mágica e iludiu-a, e com 2 outros roubou-a. Tu verás no 3º dia, na hora 9, a porta que leva a Neápolis, vendendo ao alvires de nome Agripino, um jovem sátiro de ouro, pesando 2 libras, tendo cravado nele uma pedra preciosa. Para ti, no entanto, não há necessidade de tocá-lo, para que não te contamines. No entanto, tenha contigo alguns dos criados da dama, mostra a eles a loja dos alvires e aparta-te deles.
Por meio desse fato, muitos crerão no nome do Salvador. E tudo que esses homens, por meio de suas artimanhas e impiedade, por tantas vezes roubaram, será exposto publicamente. Quando ouvi isso, fui até o Bula e encontrei-a sentada com suas vestes rasgadas e o cabelo desgrenhado em sinal de luto. E disse a ela: Eubula, ergue-te de teu luto, recompõe teu rosto, penteia teu cabelo, troca a tua roupa e ora ao Salvador Yahushua ungido, que julga todas as almas. Pois ele é o Filho invisível de Yah, que te salva, se tão somente te arrependeste de todo o teu coração de teus pecados e recebe poder dele. Pois eis que por meu intermédio o Salvador diz a ti: tu encontrarás tudo o que perdeste, e depois de receberes tudo de volta, cuide para que ele te encontre e te renuncies a este mundo presente e busques o alívio eterno. Dá ouvidos, portanto, a isto, que alguns dos teus façam guarda à porta que leva a Neápolis depois de amanhã, por volta da 9ª, e eles verão 2 homens com um jovem sátiro de ouro, pesando 2 libras com 7 gemas, como me mostrou a visão que eles oferecerão a um certo Agripino, da casa da piedade e da fé, que está nosso Salvador Yahushua ungido, e que lhe mostrará que tu deves crer no Criador vivo, e não em Simão o mágico, o demônio estável que desejou que permanecesse na tristeza, e que teus criados inocentes fossem atormentados, que com palavras e discurso belos apenas te enganou, e que com sua boca apenas falou de piedade, embora estivesse totalmente possuído de impiedade. Quando pensaste em guardar dia santo, instalaste teu ídolo e cobriste e colocaste todos os teus ornamentos sobre uma mesa, redonda de 3 pernas. Ele trouxe consigo 2 jovens que nenhum de teus criados viu por causa de um feitiço, e eles roubaram teus ornamentos e desapareceram. No entanto, esse artifício não obteve sucesso, lugar, pois o meu Criador o revelou a mim para que no fim não foste enganada, nem pereceste no inferno por causa desses pecados que cometeste contra o Criador, que está repleto de toda a verdade, e é o juiz de vivos e de mortos. E não há nenhuma outra esperança de vida para os homens, exceto através dele, por meio de quem essas coisas que tu perdeste te são restauradas. Agora, portanto, trate de ganhar a sua própria alma. Ela lançou-se sobre meus pés, dizendo: Ó homem, não sei quem tu és. No entanto, recebia ele como um servo de Yah, e tudo que pediu que eu desse aos pobres, o dei colocando em suas mãos. E também dei muito a ele. Que mal fiz a ele, para que ele tramasse tudo isso contra a minha casa? Pedro respondeu a ela: Não há fé nenhuma que possa ser descrita em palavras, senão em atos e obras. Assim devemos continuar com o que começamos. Eu então a deixei e fui com 2 de seus criados até Agripino e disse a ele: Preste bem atenção a estes 2 homens, pois amanhã 2 jovens virão a ti, desejando vender um jovem sátiro de ouro, enfeitado por joias, que pertence ao senhor deles. E tu receberás para avaliá-la, elogiarás a obra do artesão, e então quando esses 2 entrarem, o Criador trará o resto à prova. E no dia seguinte os criados da mulher chegaram perto da hora 9ª, e também esses jovens, desejando vender a Agripino o jovem sátiro de ouro. E ao serem imediatamente detidos, isso foi relatado à mulher, e ela angustiada veio ao representante, e em voz alta declarou tudo o que lhe ocorrera. E quando Pompeu, o representante, contemplou sua angústia, que nunca se manifestara, ele imediatamente se ergueu de seu trono de juízo e foi até o pretório, ordenou que esses homens fossem conduzidos à tortura. E enquanto eram torturados, confessaram que roubaram a serviço de Simão, que disseram eles o persuadira com dinheiro. E sendo torturados por um longo tempo, eles confessaram que tudo que Eubula perdera fora enterrado numa caverna do outro lado da porta, juntamente com muitas outras coisas. E quando Pompeu viu isso, ergueu-se e foi até a porta com esses 2 homens, cada um deles amarrados a 2 correntes. E eis que Simão chegou à porta à procura deles, porque estavam demorando. E ele vê uma grande multidão se aproximando e os 2 jovens acorrentados. Entendeu o que acontecera, pôs-se em fuga e nunca mais apareceu na Judéia até os dias de hoje. Mas Eubula, quando recuperou todos os seus bens e doou-os aos pobres, creu no Salvador Yahushua ungido e foi consolada, desprezando e renunciando a este mundo, dando suas riquezas às viúvas e aos órfãos, vestindo os pobres. E depois de um longo tempo, ela entrou em seu descanso, dormiu. Essas coisas, irmãos queridos e amados, foram feitas na Judéia, de onde aquele que é chamado de anjo de Satanás foi expulso. Irmãos queridos e muito amados, jejuemos e oremos junto ao Salvador, pois aquele que o expulsou dali é também capaz de tirá-lo deste lugar. E que ele nos conceda poder para resistirmos a ele e aos seus encantamentos mágicos e provarmos
que ele é o anjo do Satanás, pois no sábado nosso Salvador trará sua revelia ao tribunal de Júlio. Coloquemo-nos de joelho diante do ungido que nos ouve, mesmo quando não clamamos. E quando nos vê, embora não o vejamos com os nossos olhos, pois está em nós. Segundo a sua vontade, ele não nos abandonará. Purifiquemos, portanto, nossas almas de toda tentação maligna, e Elohim não se apartará de nós. Sim, no piscar de olhos, ele está presente conosco. Depois que estas coisas foram ditas por Pedro, Marcelo também chegou e disse: Pedro, por tua causa limpei toda a minha casa das pegadas, rastros de Simão, e me livrei por completo dessa poeira maligna, pois tomei água, clamei pelo nome santo de Yahushua ungido, juntamente com meus outros servos que pertencem a ele, e as aspergi sobre toda a minha casa, todas as salas de refeição e todos os pórticos, até mesmo o pátio exterior, e disse: Eu sei que tu, Salvador Yahushua, és puro e limpo, que o meu inimigo e adversário seja expulso de diante de tua face. E agora tu, aquele que é bendito, convidei as viúvas e senhoras idosas para unirem-se a ti em minha casa, que está purificada, manuscrito comum, para que orem conosco. E elas todas receberão uma peça de ouro no nome do ministério, serviço, e que possam ser chamadas verdadeiramente de servas do ungido. E tudo mais agora está preparado para o serviço. Rogo a ti, ó bendito Pedro, que atendas à solicitação delas, para que tu também possas honrar, ornamentar suas orações em meu lugar. Que juntos, então levemos também Narciso e todos os outros irmãos que estiverem aqui. Pedro então consentiu em atender ao seu desejo e foi com ele e outros irmãos. Enquanto entrava, Pedro contemplou uma mulher idosa, viúva, que era cega, conduzida por sua filha até o interior da casa de Marcelo. E Pedro disse a ela: Vem aqui, mãe. Deste dia em diante, Yeshua te dará sua mão direita. Por meio dele temos luz inacessível que nenhuma escuridão é capaz de ocultar. Ele diz a ti por meu intermédio: Abre teus olhos e vê, e caminha por ti mesmo. E imediatamente a viúva viu Pedro impondo suas mãos sobre ela. E Pedro entrou na sala de jantar e observou que o evangelho estava sendo lido. E virou a página do livro e disse: Vós homens que credes e que esperais no ungido, sabeis como a Santa Escritura de nosso Salvador deve ser anunciada, que nós, por sua graça, escrevemos o que nos foi permitido receber, embora isso ainda vos pareça frágil. No entanto, de acordo com o nosso poder, pode ser absorvido pela ou introduzido na carne humana. Devemos, portanto, primeiro conhecer a vontade e a bondade do soberano, conhecer como, quando o erro se espalhou por toda parte e muitos milhares de homens foram sendo lançados à dispersão, Elohim foi guiado por sua misericórdia a mostrar-se de outra forma e à semelhança de homem, algo que nem judeus nem nós fomos capazes de aprender, pois todos nós vimos conforme a capacidade de cada um de conter a visão. Eu exporei a vós o que vos foi lido, que nosso Salvador se dispôs a mostrar-me sua majestade no santo monte, e eu, com os filhos de Zebedeu, vi o resplendor de sua luz. Caí como morto, fechei meus olhos, e ouvi uma voz vinda dele, e que não sou capaz de descrever, e pensei estar cegado por sua luz. Quando me recuperei e voltei a respirar, disse comigo mesmo: Meu Salvador, me trouxe até aqui para carregar-me. E eu disse: Se for também a tua vontade, Salvador, não resistirei a ela. E ele me deu sua mão e me ergueu. E quando me levantei, eu o vi novamente, da forma que me foi possível. E assim, queridos irmãos, o soberano misericordioso levou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos pecados. Como disse o profeta, ele carregou os nossos pecados e sofreu por nós. No entanto, não consideramos que estivesse aflito, ferido por pragas, pois ele está no Pai e o Pai está nele. Ele é também a plenitude de toda majestade, que nos tem mostrado todas as suas coisas. Ele comeu e bebeu por nós, sem estar com fome ou sede. Carregou e recebeu censuras por nossa causa. Morreu e ressuscitou por nós. Me defendeu quando pequei e me consolou por meio de sua grandeza. E também vos confortará para que o ameis. Esse soberano é grande e pequeno, belo e tolo, jovem e velho, visto no tempo e invisível na eternidade, que a alma do homem jamais tocou e que é tocado por seus servos, que nenhuma carne jamais viu e que, no entanto, agora vê, é a palavra proclamada pelos profetas e que agora aparece em grego, latim, que não se ouviu, mas que agora se conhece, que não está sujeito ao sofrimento, mas que agora enfrentou prova de sofrimento por nós, ou como nós, nunca castigado,
mas agora castigado, que era antes do mundo e foi incluído no mundo, que é o grande princípio de todo principado, e no entanto foi entregue a príncipes. É belo, mas entre nós é humilde, visto de todos, e antevendo tudo, manuscrito tolo de vista, ainda que antevendo. Esse Yeshua vós tendes, irmãos, como a porta, a luz, o caminho, o pão, a água, a vida, a ressurreição, o refrigério, a pérola, o tesouro, a semente, a abundância, a colheita, a semente de mostarda, a vinha, o arado, a graça, a fé, a palavra. Ele é todas as coisas, e não há ninguém maior que ele. A ele seja o louvor no mundo para sempre. Amém. E quando chegou a hora nona, eles se levantaram para lá, e eis que certas viúvas idosas, desconhecidas de Pedro, que lá estavam sentadas, estavam cegas e descrentes. Clamaram, dizendo a Pedro: Sentamos juntas aqui, ó Pedro, esperando e crendo no ungido de Yahushua. Faz com que uma de nós enxergue. Nós te rogamos, Senhor Pedro, concede-nos também sua misericórdia e piedade. Porém Pedro disse a elas: Se houver em vós a fé que está no ungido, se ela for firme, então buscarei em vossa mente o que não vedes com vossos olhos. Embora vossos ouvidos estejam fechados, deixai que eles se abram em sua mente dentro de vós. Esses olhos se fecharão novamente, e não verão nada, senão homens, e gado, e feras mudas, e pedras e paus, porém nem todos os olhos vê o ungido Yeshua. Agora, Salvador, que teu doce e santo nome socorra essas pessoas, que tu toque os olhos delas, pois tu podes fazer com que vejam com seus olhos. E quando todos haviam orado, o salão onde estavam resplandeceu, como quando se iluminara com uma luz tão intensa como que corta as nuvens. Embora essa luz não seja como do dia, mas é indescritível, invisível, e nenhum homem é capaz de descrever, tão forte a ponto de nos encher de perplexidade e nos fazer clamar ao Salvador, dizendo: Tem misericórdia, Salvador, sobre nós, teus servos. Que sejamos capazes de suportar o que nos dá, Salvador, pois isso não podemos ver, nem enfrentar. Enquanto estávamos ali, apenas essas viúvas que são cegas se levantaram, e a luz intensa que nos apareceu penetrou nos olhos delas e as fez enxergar. E Pedro lhes disse: Dizei o que vistes. E elas disseram: Vimos um velho homem de tamanha beleza que não somos capazes de descrever a ti. Porém outras disseram: Vimos um jovem. E outras: Vimos um menino tocando nossos olhos delicadamente. E assim eles foram abertos. Pedro então exaltou ao Salvador, dizendo: Só tu és o Salvador soberano. E como dar-te o devido louvor com nossos lábios? E como dar-te graças de acordo com a tua misericórdia? Portanto, irmãos, como vos disse há pouco, o soberano é fiel, e maior que nossos pensamentos, como aprendemos com essas viúvas idosas a contemplar ao Salvador de diversas formas. E tendo exortado a todos para que refletissem, entendessem no Salvador de todo o seu coração, ele começou juntamente com Marcelo e o restante dos irmãos a ministrar as virgens do Salvador até o amanhecer. E Marcelo disse a elas: Vós, virgens do Salvador, santas e puras, ouvi, vós tendes um lugar onde habitar. Pois de quem são estas coisas chamadas minhas, senão vossas? Então partais, antes renovai-vos, pois no próximo sábado, mesmo amanhã, Simão terá uma controvérsia com Pedro, o santo do Criador. E como o Salvador sempre esteve com ele, vede que o ungido, o Salvador, defenderá o seu apóstolo, pois Pedro tem jejuado a fim de que o adversário ímpio e perseguidor da verdade do Salvador seja derrotado. E vedes também que meus jovens têm vindo anunciar que viram dames sendo colocados no tribunal e muitas pessoas dizendo: Amanhã pela manhã, 2 judeus contenderão aqui a respeito do ensino do soberano. Agora, portanto, vigiemos até amanhã, orando e implorando ao Salvador Yeshua ungido, que ouça nossas orações em favor de Pedro. Marcelo foi dormir por um pequeno período, acordou e disse a Pedro: Ó Pedro, tu, apóstolo do ungido, vamos com ousadia enfrentar o que nos aguarda. Pois quando fui dormir um pouco, contemplei a ti sentado em um lugar alto, e diante de ti uma grande multidão, e uma mulher excessivamente tola, de aparência etíope, não egípcia, porém totalmente negra e imunda, vestida de trapos, e com um colar branco em seu pescoço, e correntes em suas mãos e pés, dançando. E quando tu me viste, disseste em alta voz: Marcelo, todo o poder de Simão, de teu Deus, está nesta mulher que dança. Decapitai-a. E eu disse a ti: Irmão Pedro, sou senador de uma raça elevada, e nunca sujei minhas mãos, nem matei sequer um pardal em tempo algum. E tu, ouvindo isto,
começou a gritar ainda mais: Vem, nossa verdadeira espada Yashua ungido, e corta não apenas a cabeça desse demônio, mas também seus membros em pedaços diante de todos esses a quem aprovei em teu serviço. Imediatamente alguém como tu, ó Pedro, com a espada em punho, cortou-a em pedaços. E eu olhei fixamente para ti, para aquele que cortou em pedaços aquele demônio, e fiquei grandemente maravilhado de ver o quanto eram parecidos. E acordei e te contei esses sinais do ungido. E quando Pedro ouviu isso, ficou ainda mais cheio de coragem diante do que Marcelo vira, sabendo que o Salvador sempre cuida dos seus. E alegre e revigorado com essas palavras, ele levantou e foi para o tribunal. Todos os irmãos que estavam em Roma se reuniram e ocuparam lugares a peso de ouro. Também se reuniram ali os senadores, prefeitos e todas as autoridades. E Pedro chegou, colocou-se no meio deles, e todos gritaram: Mostra-nos, ó Pedro, quem é o teu soberano e a sua grandeza, que tem te dado confiança. Não te aborreças com os romanos. Eles são amantes dos deuses. Temos tido prova de Simão, tenhamos de ti, convença-nos ambos em quem devemos verdadeiramente crer. Enquanto diziam essas coisas, Simão também chegou e, constrangido diante de Pedro, primeiro olhou para ele. E após um longo silêncio, Pedro disse: Vós, homens de Roma, sede nossos verdadeiros juízes. Pois digo que tenho crido no soberano vivo e verdadeiro, e prometo dar provas dele, que me é conhecido como muitos dentre vós podeis dar testemunho. Pois vós vedes que este homem está agora repreendido e em silêncio, sabendo que eu o expulsei da Judéia por causa dos enganos que ele praticou contra Eubula, uma mulher simples e honrada por meio de sua arte mágica. E tendo sido expulso de lá, veio até aqui pensando passar despercebido entre vós. E vede que ele está face a face comigo. Diga agora, Simão, não caíste aos meus pés e aos pés de Paulo em Jerusalém, quando viste as curas realizadas por nossas mãos, e dissesse: Oro que recebas um pagamento meu de quanto quiseres, para que eu possa impor minhas mãos sobre os homens e realizar esses feitos poderosos? Quando ouvi isso, eu te amaldiçoei, dizendo: Tu queres tentar-nos, como se desejássemos possuir dinheiro? E agora não sentes nenhum temor? Meu nome é Pedro, porque o Salvador ungido concedeu chamar-me de preparado para todas as coisas, pois confio no soberano vivo, por intermédio de quem irei anular tuas feitiçarias. Agora deixai que ele faça em vossa presença as maravilhas que fez outrora, e que eu vos disse acerca deles, não crereis? Porém Simão disse: Tu presumes falar de Yashua de Nazaré, o filho de um carpinteiro, e ele mesmo, carpinteiro, cujo nascimento está registrado, cuja raça se localiza na Judéia? Ouve tu, Pedro, os romanos têm entendimento, não são tolos. E ele se voltou para o povo e disse: Vós, homens de Roma, Elohim nasceu? Foi crucificado? Quem tem um mestre não é soberano? E enquanto falava, muitos afirmaram: Disseste bem, Simão. Porém Pedro disse: Anátemas sejam tuas palavras contra o não ungido. Tu presumes que falas enquanto o profeta diz sobre ele: Quem declarará a sua geração? E outro profeta diz: Nós o vimos, e não havia nele nenhuma beleza nem formosura. E nos últimos dias uma criança nascerá do Espírito Santo. Sua mãe não conhecerá homem algum, nem homem algum dirá que é seu pai. E novamente ele disse: Ela gerou e não gerou. Do apócrifo Ezequiel perdido. E novamente: Pouco vos é afadigardes os homens. Pouco vos é fazer descontentas com os homens? Eis que uma virgem conceberá no ventre. E outro profeta diz: Em honra ao Pai, nem nós ouvimos sua voz, nem a parteira veio. De Ascensão de Isaías 14, outro profeta diz: Nascido não do ventre de uma mulher, mas vindo de um lugar celestial. E uma pedra foi cortada sem as mãos e feriu a todos os reinos. E a pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-se pedra da esquina. E ele chamou-a de pedra eleita, preciosa. E novamente o profeta diz com respeito a ele: E eis que vi como o filho do homem descendo sobre uma nuvem. E o que há mais? Ó vós, homens de Roma, se conhecesse as escrituras dos profetas, eu a exporia a todas as vós. Por meio delas foi necessário que isso fosse falado como mistério, e que o reino de Elohim fosse aperfeiçoado. Porém essas coisas estarão abertas a vós no futuro. Agora volto-me a ti, Simão. Faz uma coisa da que fizeste antes de enganá-los, e eu a reduzirei a nada por meio de meu Salvador Yashua ungido. E Simão expôs sua ousadia e disse:
Se o prefeito permitir, preparai-vos e não vos atraseis por minha causa. O prefeito, no entanto, quis demonstrar paciência para com ambos, a fim de não parecer agir injustamente. Ele então destacou um de seus servos e disse a Simão: Tome este homem e entregai-o à morte. E a Pedro disse: E tu, ressuscitai-o. E ao povo o prefeito disse: Cabe agora a vós julgardes se esses dois são aceitáveis para o soberano, o que mata ou o que faz viver. Imediatamente Simão falou ao ouvido do rapaz, que ficou mudo e morreu. E à medida que se iniciou um murmúrio entre o povo, uma das viúvas que foram alimentadas, revigoradas na casa de Marcelo, levantando-se atrás da multidão, clamou: Ó Pedro, servo de Ar, meu filho está morto, o único que eu possuía. E o povo abriu caminho para ela, conduzindo-a até Pedro. E ela se lançou aos pés dele, dizendo: Eu tinha um único filho que com suas mãos, ombros, me sustentava. Ele me erguia, me carregava. Agora que está morto, quem estenderá a mão para mim? Pedro disse a ela: Vá, com estes por testemunhas, e traga teu filho aqui, para que eles possam ver e crer que por intermédio do poder do soberano ele ressuscitará, e que este homem, Simão, pode contemplar isso e falhar. Ou, e quando ela ouviu, caiu. E Pedro disse aos jovens: Necessitamos de alguns rapazes, e além disso, de rapazes que creiam. Imediatamente 30 jovens se levantaram, preparados para carregá-la ou trazer seu filho que estava morto. Enquanto a viúva se recompunha, os jovens a tomaram. E ela clamava, dizendo: Eis, meu filho, o servo do ungido foi enviado a ti, movendo seus cabelos e seu rosto. Os jovens que haviam chegado examinaram em grego, aparentemente, seguraram o nariz do rapaz, a fim de constatar se ele estava de fato morto. E vendo que estava, tiveram compaixão da velha senhora e disseram: Se desejares, mãe, e tiveres confiança no Elohim de Pedro, nós o tomaremos e o carregaremos até ele, para que ele o ressuscite e o restaure a ti. Enquanto diziam essas coisas, o prefeito, no fórum latim, olhando fixamente para Pedro, disse: O que disseste, Pedro? Eis que o meu rapaz, que também é querido pelo imperador, está morto, e eu não o poupei, embora tivesse comigo outros jovens, porém desejei antes julgar-te tentativa, e ao soberano que tu pregas, para saber se vós sois verdadeiros, e portanto eu mataria esse rapaz. E Pedro disse: não é tentado nem provado, ó Agripa, porém se é amado e buscado, ouve os que são dignos. No entanto, uma vez que agora meu Salvador, Yeshua ungido, é tentado entre vós, ele que tem feito grandes sinais e maravilhas por intermédio de minhas mãos, para que vos afasteis dos vossos pecados, agora também, à luz de tudo, tu, Salvador, sob a minha palavra, pelo teu poder, ressuscita aquele a quem Simão matara ao tocá-lo. E Pedro disse ao mestre do rapaz: Vá, segure sua mão direita, e ele viverá e caminhará contigo. E Agripa, o prefeito, correu e foi até o rapaz, tomou sua mão e o ergueu. E toda a multidão, a ver isso, clamou: Somente há de Pedro, somente o Criador de Pedro é o Criador. Enquanto isso, o filho da viúva também foi trazido sobre uma cama pelos jovens, e as pessoas abriram caminho para eles até Pedro. Pedro então ergueu seus olhos aos céus, estendeu suas mãos e disse: Ó Pai Santo, de teu filho Yeshua ungido, que nos concedeste teu poder a fim de nos dirigirmos a ti, pedir e obter, e desprezar tudo o que há neste mundo e seguir a ti somente, que és visto por poucos e queres ser conhecido de muitos. Brilha sobre nós, Salvador, ilumina-nos. Manifesta-se, ressuscita o filho dessa viúva idosa que não consegue se manter sem seu filho. E eu, repetindo as palavras do ungido, meu Salvador, digo a ti: Jovem, levanta e anda com tua mãe, e até onde e quando puderes, faz bem a ela. E depois disso me servirás ministrando como diácono do bispo ou de um bispo. Imediatamente o morto ressuscitou, e as multidões viram isso e se maravilharam, e o povo clamou: Tu és o Criador, o Salvador, tu, o Criador de Pedro, o Criador invisível, o Salvador. E eles falaram entre si, maravilhando-se, de fato, com o poder de um homem que clamou ao seu Salvador com uma palavra, e a receberam como santificação. A fama do ocorrido espalhou-se por toda a cidade, e a mãe de determinado senador jogou-se no meio da multidão e caiu aos pés de Pedro, dizendo: Ouvide, meu povo, que tu és o servo do Criador misericordioso, e que transmites sua graça a todos os que desejam essa luz. Transmita, portanto, a luz ao meu filho, pois sei que ele não a nega a ninguém. Não te desvies de uma mulher que a ti roga.
E Pedro respondeu a ela: Tu crês no meu soberano, por intermédio de quem teu filho será ressuscitado? E a mãe disse em voz alta, chorando: Eu creio, ó Pedro, eu creio. E todo o povo clamou: Concede a mãe o seu filho. Porém Pedro disse: Trazei-o aqui diante de todos. E se voltou ao povo e disse: Vós, homens de Roma, eu também sou um de vós. Possuo o corpo de um homem, e sou um pecador, porém alcancei misericórdia. Portanto, não olheis para mim como se fizesse algo com meu próprio poder. O que faço, faço pelo poder de meu Salvador Yeshua ungido, que é o juiz de vivos e de mortos. Nele eu creio, e por ele sou enviado, e tenho confiança quando clamo o seu nome para ressuscitar os mortos. Vá, mulher, e traga seu filho aqui para que seja ressuscitado. E a mulher passou pelo meio do povo, foi até a rua correndo com grande alegria e, crendo em seu coração, chegou à sua casa. Com a ajuda de seus jovens criados, ela tomou o corpo de seu filho e veio até o tribunal. E rogou aos jovens que colocassem toucas, pilei um sinal de que agora estavam livres, sobre suas cabeças, e fazendo-os caminhar diante do caixão, e tudo que determinara que fosse queimado sobre o corpo de seu filho, que fosse apresentado diante de seu caixão. E quando Pedro viu isso, teve compaixão do corpo do morto e dela. E ela chegou até a multidão, enquanto todos se lamentavam por ela, e uma grande quantidade de senadores e de demais se reuniu para contemplar as maravilhosas obras do soberano. Pois esse, Nicostratus, que morrera, era muito nobre e amado pelo Senado. E eles trouxeram diante de Pedro, e Pedro pediu silêncio, e em alta voz disse: Vós, homens de Roma, que haja agora um julgamento justo de mim e de Simão. E julgais, quem de nós dois crê no soberano vivo, ele ou eu? Se ele ressuscitar o corpo que aqui está, creias nele como um anjo do soberano. Mas se ele não conseguir, e eu clamar ao meu Criador e restaurar o filho à vida para sua mãe, então creiais que este homem é um feiticeiro e enganador que está hospedado entre vós. E quando todos eles ouviram estas coisas, pensaram ser correto o que Pedro falara, e encorajaram Simão, dizendo: Se há alguma coisa em ti, mostre abertamente. Ou vencerás ou serás derrotado, ou convença-nos, ou serás condenado. Por que permanece em silêncio? Vamos, começa! Mas Simão, quando viu todos estando com ele, permaneceu em silêncio. Em seguida, quando viu o povo em silêncio e olhando para ele, Simão clamou, dizendo: Vós, homens de Roma, se contemplardes o morto ressuscitar, expulsareis Pedro da cidade? E todo o povo disse: Não somente o expulsaremos, como no mesmo instante o queimaremos no fogo. Simão então achegou-se à cabeça do morto, e abaixou-se, e ergueu-se por 3 vezes, e disse 3 vezes: Levanta! E mostrou ao povo que ele, o morto, ergueu sua cabeça e a moveu, e abriu seus olhos, e curvou-se ligeiramente diante de Simão. Imediatamente eles começaram a pedir por madeira e tocha, a fim de queimar Pedro. Mas Pedro, recebendo força do ungido, ergueu sua voz e disse aos que clamavam contra ele: Agora vejo que vós, povo de Roma, sois. Não devo dizer tolos em vão, porque vossos olhos, vossos ouvidos e vossos corações estão cegos. Até quando o vosso entendimento será obscurecido? Não vedes que estáis enfeitiçados? Supondo que um morto ressuscitou, mas não se levantou, a mim bastaria, vós homens de Roma, ficar em paz, morrer sem falar e deixar-vos entre os enganos deste mundo. No entanto, tenho o castigo do fogo inapagável diante de meus olhos. Se, portanto, vos parece bem que o morto fale, que se levante se estiver vivo, que mova sua mandíbula presa com suas mãos, que chame por sua mãe, que diga a vós que clamam, pelo que clamais, que vos acene com sua mão. E se virdes que está morto, e que fostes enfeitiçado, que ele, este homem que vos persuadiu a se afastarem do ungido, se afaste do caixão, e vós vereis que o morto está como viste quando foi trazido até aqui. Porém, Agripa, o prefeito, não teve mais paciência, empurrou Simão com suas próprias mãos, e novamente o morto se deitou, como estava antes. E o povo ficou enfurecido, afastou-se da feitiçaria de Simão, e começou a clamar: Dá-nos ouvidos, ó César! Se o morto não ressuscitar, que Simão seja queimado no fogo ao invés de Pedro, pois em verdade ele nos cegou. Mas Pedro estendeu suas mãos e disse: Ó homens de Roma, tende paciência. Não vos digo que se o rapaz ressuscitar Simão, será queimado, pois se eu assim disser, vós o fareis. O povo clamou: Contra a tua vontade, Pedro, faremos isso. E Pedro lhe respondeu: Se continuardes pensando assim, o rapaz não ressuscitará, pois não saberemos pagar o mal com o mal. Antes aprendemos a amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue, pois até mesmo se esse homem pode se arrepender, o que seria melhor?
pois o soberano não se lembrará do mal. Que ele venha, portanto, à luz do ungido. Mas se não conseguir, que possua a parte de seu pai, o demônio, e que as vossas mãos não se sujem. Quando terminou de falar ao povo, ele foi até o rapaz e, antes de ressuscitá-lo, disse à mãe dele: Esses jovens que tu libertaste em honra ao teu filho ainda podem servir ao soberano quando ele voltar à vida estando livres. Pois eu sei que a alma de alguns ficará ferida se virem teu filho ressuscitar e souberem que estas ainda estão em cativeiro, mas que eles continuem todos livres e recebam seu sustento como antes, pois teu filho está a ponto de ressuscitar, e que fique com ele. E Pedro lançou um longo olhar sobre ela, a fim de ver seus pensamentos. E a mãe do rapaz disse: O que se pode fazer? Portanto, diante do prefeito, declaro: O que quer que eu tenha me disposto a queimar sobre o corpo de meu filho, que eles possuam. E Pedro disse: Que os resíduos sejam distribuídos às viúvas. Pedro então regozijou-se na alma e disse em espírito: Ó Salvador, que és misericordioso e Yahushua ungido, mostra-te a teu Pedro, que clamou a ti como sempre, mostra-te a ele misericórdia e bondade, e na presença de todos estes que obtiveram liberdade, que eles possam tornar-se teus servos, que Nicostratos agora se levante de dentre os mortos. E Pedro tocou o lado do rapaz e disse: Levanta-te. E o rapaz ressuscitou, tirou suas vestes mortuárias e assentou e se pôs a falar e pediu outras roupas. E desceu do caixão e disse a Pedro: Eu oro que tu, ó homem do soberano, nos permita irmos até nosso Salvador, Yeshua ungido, que eu vi falando comigo, que também me mostrou a ti e te disse: Traga-o até mim, pois ele é meu. E quando Pedro ouviu isso do rapaz, foi ainda mais fortalecido na alma com a ajuda do Salvador. E disse ao povo: Vós, homens de Roma, é assim que os mortos são ressuscitados. É assim que conversam, é assim que se levantam e caminham, e vive o tempo que o soberano lhe permite. Vós, portanto, que vos reunistes e contemplaste o que contemplaste, se abandonardes vossos caminhos maus, e todos os vossos deuses que são feitos com as mãos, e toda impureza e concupiscência, recebereis a comunhão com o ungido, crendo que podereis obter a vida eterna. E na mesma hora, eles o adoraram como Criador, lançando-se a seus pés e trazendo a ele os doentes que tinham em casa para que ele os curasse. No entanto, o prefeito, vendo que uma multidão tão grande esperava por Pedro, sinalizou a ele que se retirasse. E Pedro disse ao povo que fosse à casa de Marcelo. No entanto, a mãe do rapaz rogou a Pedro que se hospedasse em sua casa. Pedro, porém, já combinara com Marcelo de estar com ele no dia do Salvador, para encontrar as viúvas, como Marcelo prometera, a fim de ministrar a elas com suas próprias mãos. O rapaz que ressuscitou disse: Não me apartarei de Pedro. E sua mãe, alegre e exultante, foi para sua própria casa. E no dia seguinte, ao sábado, ela veio à casa de Marcelo, trazendo para Pedro 2.000 peças de ouro, e dizendo a ele: Divida isso com as virgens do ungido que o servem. E o rapaz que ressuscitara dentre os mortos, quando viu que não dera nada a ninguém, foi para casa, abriu o armário e ofereceu 4.000 peças de ouro, dizendo a Pedro: Eis que eu, que fui ressuscitado, também ofereço uma oferta em dobro, e a mim mesmo, deste dia em diante, como sacrifício vivo ao Criador. Aqui se inicia o texto grego original, conforme preservado em um de nossos 2 manuscritos. Esse, no Mateus Atos, o segundo Patmos, manuscrito se inicia a exemplo das versões no campo 33º. O grego, e não o latim, é seguido na tradução. No dia do Salvador, enquanto Pedro discursava aos irmãos e os exortava a permanecerem na fé do ungido, muitos membros do Senado estavam presentes, assim como cavaleiros, damas ricas e influentes na sociedade. Certa mulher que fora confirmada na fé, muito rica, de sobrenome Crice, porque todos os vasos que possuíam eram de ouro, e desde seu nascimento nunca usaram um vaso de prata ou de vidro, mas somente de ouro, disse a Pedro: Pedro, tu, servo de aquele a quem chamas Criador, me apareceu em sonho e disse: Crice, leva até Pedro, meu ministro, 10.000 peças de ouro, porque deves isso a ele. Eu então as trouxe, temendo que algum mal me sobrevenha da parte daquele que apareceu a mim, e que também partiu para o céu. E ao dizer isso, ela deixou o dinheiro e partiu. E Pedro, vendo isso, glorificou ao Salvador, porque os necessitados seriam atendidos. Alguns dos que estavam ali disseram a Pedro: Pedro, não fizeste mal em receber o dinheiro dela? Por ter a má fama da fornicação por toda Roma, e porque não é fiel a um único marido, relacionando-se até mesmo com os jovens de sua casa? Não se assente, portanto, à mesa de Crice,
antes deixe que o que dela veio retorne a ela. Pedro, porém, ouvindo isso, riu e disse aos irmãos: O que essa mulher no restante do seu modo de vida, eu não sei. Porém, ao receber o dinheiro, não fiz levianamente, pois ela o deu como a devedora do ungido, e o deu ao servo do ungido, uma vez que ele mesmo forneceu a eles. E trouxeram a ele também os enfermos no sábado, rogando que pudessem se recuperar de suas enfermidades. E muitos foram curados de paralisia, de gota, de febres, terçãs e quartãs, e toda enfermidade do corpo, crendo no nome de Yahushua ungido. E muitos outros foram acrescentados diariamente à graça do Salvador. Mas Simão, o mago, depois de passados alguns dias, prometeu à multidão convencer a Pedro de que ele crera, não no Criador verdadeiro, mas que fora enganado. E quando realizou muitas maravilhas falsas, os que estavam firmes na fé zombaram dele, pois em recintos para a refeição ele fez com que certos espíritos entrassem, espíritos esses que eram apenas truques, mas que na verdade não existiam. E o que mais devo dizer? Embora muitas vezes fosse condenado de feitiçaria, ele fez com que os aleijados parecessem curados em um curto espaço, e do mesmo modo cegos, e certa vez fez com que muitos mortos parecessem ter ressuscitado e se movimentado, como fez com Nicotrastos. Pedro, no entanto, o seguiu por toda parte e o condenou sempre diante dos observadores. E quando agora tornou-se uma triste figura, foi zombado pelo povo de Roma, desacreditado por nunca conseguir fazer as coisas que prometia fazer. Ele por fim se viu em uma situação tão difícil que disse a eles: Homens de Roma, vós pensais que Pedro prevaleceu sobre mim por ser mais poderoso, e dais mais ouvido a ele. Estais enganados, pois amanhã eu vos abandonarei, incrédulos e ímpios que sois, e voarei até o Criador, de quem recebo o poder, embora tenha me enfraquecido. Enquanto vós caístes, eu permaneço, e subirei ao meu Pai e direi a ele: A mim também mesmo, sendo teu filho que contigo permanece, eles desejaram derrubar, porém não consenti que a fizesse, e retornarei para mim mesmo. Já no dia seguinte, uma grande multidão se reuniu na via sacra para vê-lo voar, e Pedro chegou ao lugar, tendo tido uma visão, ou para ver a cena, a fim de condená-lo também nisso, pois quando Simão entrou em Roma, impressionou as multidões a voar. Pedro, porém, que o condenara, ainda não morava à época em Roma, uma cidade que ele enganou com suas mágicas, de modo que alguns se deixaram levar por ele, ficaram impressionados com ele. Este homem, então, em um lugar alto, viu Pedro e começou a dizer: Pedro, desta vez em que subirei diante de todas essas pessoas que me contemplam, digo a ti, se teu Salvador for capaz, embora tenha sido morto pelos judeus e permitido que vós, que fostes escolhido por ele, fosse apedrejados, que demonstre que a fé nele é fé no soberano, e que isso manifeste desta vez se ele julgar digno, pois eu, subindo, mostrarei a toda essa multidão quem eu sou. E eis que quando foi exaltado nas alturas e todos o contemplaram acima de toda Roma e dos templos e das montanhas, os fiéis olharam na direção de Pedro. E Pedro, vendo a estranheza da visão, clamou ao Salvador Yahushua ungido: Se tu permites que este homem continue a realizar o que planejou, todos os que crerem em ti serão humilhados, e os sinais e as maravilhas que lhes deste através de mim serão alvo de descrença. Apressa-te em manifestar a tua graça, ó Salvador, e que ele caia das alturas e fique inválido, e que não morra, mas seja reduzido a nada, e quebre sua perna em 3 lugares. E ele caiu das alturas e quebrou sua perna em 3 lugares. Então todos jogaram pedras nele e foram para casa, passando a crer em Pedro. No entanto, um dos amigos de Simão apareceu rapidamente ou chegou de uma jornada. Seu nome era Gemelus, de quem Simão recebera dinheiro. Ele tinha uma esposa grega e percebeu que ele quebrara a sua perna, e disse: Ó Simão, se o poder do soberano está desfeito, será que o soberano cujo poder tu representas não estará ele mesmo cego? Gemelus, portanto, também correu e seguiu a Pedro, dizendo a ele: Eu também gostaria de estar entre os que creem no ungido. E Pedro disse: Há alguém que te impeça, meu irmão? Venha e senta-te conosco. Mas Simão, em sua aflição, encontrou alguns para carregá-lo à noite sobre uma cama, de Roma até Arícia. Dali ele foi levado para a terra Sina, até um certo castor que fora banido de Roma sob acusação de feitiçaria, e ali foi operado por 2 médicos, e assim Simão e o anjo de Satanás encontraram seu fim. Aqui se inicia o martírio no manuscrito Patmos e nas versões. Pedro estava em Roma,
alegrando-se no Salvador com os irmãos e dando graças noite e dia pela multidão que era trazida diariamente ao santo nome, pela graça do Salvador. E ali estavam reunidas com Pedro também as concubinas de Agripa, o prefeito, que eram 4, Agripina e Nicária, e Eufêmia e Dores, e elas, ouvindo a palavra sobre castidade e todos os oráculos do Salvador, foram afligidas na alma e juntas concordaram em não mais se deitarem com Agripa, sendo então humilhadas por ele. Agripa ficou perplexo e entristecido com elas, porque as amava muito. Passou a vigiá-las, enviou espiões para observar aonde iam e descobriu que iam até Pedro. Ele então disse a elas, quando retornaram: Esse cristão vos ensinou a se relacionar comigo. Sabei que eu vos destruirei e o queimarei vivo. Então, elas passaram a sofrer todo tipo de atrocidades nas mãos de Agripa, exceto o sofrimento do amor, porque eram fortalecidas pela força de Yahushua. E uma mulher que era muito bela, esposa de Albino, amigo de César, de nome Xantippe, também veio ter com Pedro juntamente com outras damas e decidiu de igual modo afastar-se de seu marido. Ele, ensandecido e apaixonado por Xantippe, surpreso por ela não dormir na mesma cama com ele, enfureceu-se como animal selvagem e teria matado Pedro, pois sabia que ele era a causa da atitude de sua esposa. Outras mulheres também, tendo acolhido a palavra sobre castidade, se separaram de seus maridos porque desejavam adorar o soberano com sobriedade e pureza. Enquanto Roma vivia grandes dificuldades, Albino expôs sua situação a Agripa, dizendo a ele: Ou tu te vingas de Pedro por ter feito com que minha esposa se afastasse de mim, ou eu mesmo me vingarei. E Agripa disse: Também sofri o mesmo na mão dele, pois minhas concubinas se afastaram de mim por sua causa. E Albino disse a ele: Então por que te demoras, Agripa? Vamos encontrá-lo e matá-lo, a fim de termos de volta nossas esposas e vingar também aqueles que não podem matá-lo e cujas esposas também os abandonaram. Enquanto consideravam essas coisas, Xantippe tomou conhecimento da conversa de seu esposo com Agripa e informou a Pedro que ele deveria partir de Roma. E os irmãos, juntamente com Marcelo, rogaram a ele que partisse. Pedro, porém, disse a eles: Seremos fugitivos, irmãos? E eles disseram a ele: Não, porém tu ainda podes ser útil ao Salvador. E ele obedeceu à voz dos irmãos e partiu sozinho, dizendo: Que nenhum de vós me acompanhe. Porém, partirei sozinho, tendo trocado minhas vestes. E enquanto deixava a cidade, ele viu Salvador entrando em Roma. E quando viu, ele disse: Salvador, por que estás aqui? E o Salvador lhe disse: Vou para Roma para ser crucificado. E Pedro lhe disse: Salvador, tu serás crucificado de novo? E o Salvador lhe disse: Sim, Pedro, serei crucificado novamente. E Pedro tornou a si, e tendo contemplado o Salvador subir aos céus, retornou a Roma, regozijando-se e glorificando ao Salvador. Pois ele disse: Eu estou sendo crucificado. O que sucederia, Pedro? Ele se dirigiu novamente aos irmãos e lhes disse o que vira. E eles lamentaram profundamente, chorando e dizendo: Rogamos a ti, Pedro, que penses em nós, que nós somos jovens. E Pedro lhes disse: Se for a vontade de Salvador, que se realize, mesmo que não seja nossa. Quanto a vós, o Salvador é capaz de fortalecer-vos em sua fé. Vos encontrará aqui e vos espalhará no estrangeiro. Aquilo que ele plantou, vós plantareis através dele. Porém eu, enquanto o Salvador quiser que esteja na carne, não resistirei. E de novo, se ele me tomar para si, eu me regozijarei e me alegrarei. Enquanto Pedro falava e todos os irmãos choravam, 4 soldados o tomaram e o levaram perante Agripa, que em sua loucura, doença, ordenou que ele fosse crucificado sob acusação de credulidade. Toda a multidão de irmãos correu junta, tanto os ricos quanto pobres, órfãos e viúvas, fracos e fortes, desejando ver e resgatar Pedro, enquanto o povo gritava a uma voz e não se calava: Que mal fez Pedro, ó Agripa? Onde ele te feriu? Diga aos romanos. E os outros diziam: Nós tememos que esse homem morra, o salvador dele nos destruirá a todos. E Pedro, quando chegou ao lugar, acalmou o povo e disse: Vós, homens, que sois soldados do ungido, vós, homens, que esperam no ungido, lembrai-vos dos sinais e maravilhas que vistes por meu intermédio. Lembrai-vos da compaixão do Elohim. Quantas curas ele realizou por vós. Esperai por sua vinda, e pela recompensa que lhe dará a todos os homens conforme as suas obras. E não vos amargureis contra Agripa, pois ele é o ministro das obras de seu pai. E tudo se cumprirá conforme o Salvador manifestou a mim. E por que retardar o meu caminho até o madeiro? E tendo se aproximado do madeiro, ele começou a dizer:
Ó nome do madeiro, tu, mistério oculto, ó graça inefável, que é pronunciada no nome do madeiro, ó natureza humana, que não pode separar-se do Criador, ó amor, amizade indizível, inseparável, que não pode ser exposta por lábios impuros. Aproprio-me de ti, eu que estou no fim de minha entrega, ou de minha chegada. Eu te anunciarei, direi quem tu és. Não me calarei acerca do mistério do madeiro, que desde muito tempo foi guardado e oculto de minha alma. Que o madeiro não seja para vós que esperais no ungido o que aparenta ser, pois ela é outra coisa, diferente do que aparenta mesmo essa paixão que é de acordo com o do ungido. E agora, acima de tudo, porque vós que podeis ouvir de mim que estou na hora derradeira e final de minha vida. Ouve, separai vossas almas de tudo que diz respeito aos sentidos, de tudo que perece, porém não existe na verdade. Cegai vossos olhos, fechai os vossos ouvidos, deixai de lado vossos afazeres visíveis, e vós percebereis o que concerne ao ungido, e todo o mistério de vossa salvação, e que muito seja dito a vós que ouvis, como se não tivesse sido dito. Porém agora é tempo para partir, Pedro, entregar o teu corpo àqueles que o tomam. Recebei-o, portanto, vós a quem ele pertence. Eu rogo a vós, executores, que me crucifiqueis de cabeça para baixo, e não de outro modo. A razão eu direi aos que ouvem. E quando crucificaram conforme o seu desejo, ele começou a falar novamente. Vós, homens que ouvis, dai ouvidos aos que vos irei declarar neste momento especial, enquanto aqui estou. Aprendei o mistério de toda a natureza e qual foi o princípio de todas as coisas. Pois o primeiro homem, cuja raça carrego em minha aparência, ou da raça de quem carrego a semelhança, caiu ou nasceu de cabeça para baixo, e demonstrou uma maneira de nascer inusitada até então, pois estava morto sem qualquer movimento. Ele então, sendo empurrado para baixo, também determinou sua primeira condição sobre a terra, estabelecendo todo esse estado de coisas, expondo uma imagem da criação, vocação, na qual fez com que todas as coisas da mão direita passassem para a esquerda e da esquerda para a direita, e mudou todas as marcas da natureza, de modo que pensou que as coisas que não eram belas fossem belas, e que os que eram maus fossem bons. Quanto ao que o Salvador diz em Enigma, a menos que transformeis as coisas da mão direita nas da esquerda e da esquerda nas da direita, e os que estão acima nos que estão embaixo, e os que estão atrás nos que estão na frente, não tereis conhecimento do reino. Isso, no entanto, eu vos declarei. A figura onde vós me vedes pendurado agora é a representação daquele homem que primeiro nasceu. Vós, portanto, meus amados, que me ouvis e que me ouvires, deveis abandonar seus erros passados e retornar novamente para o Elohim. Pois é correto escalar o madeiro do ungido, que é a palavra estendida, o único de quem o Espírito diz: o que mais é ungido senão a palavra, o som de Yah? Assim essa palavra é a viga principal sobre a qual estou crucificado. E o som é a viga que lhe cruza, a natureza do homem. E o prego que sustenta o madeiro em pé é a conversão e o arrependimento do homem. Enquanto fizeste conhecer e revelaste estas coisas a mim, ó palavra da vida, chamada agora por mim de madeiro, ou palavra agora chamada por mim de árvore da vida, eu te dou graças, não com estes lábios que estão pregados no madeiro, nem com esta língua de onde saem verdade e falsidade, nem com esta palavra que se forma por meio de arte cuja natureza é material. Mas te dou graças, ó Rei, com a voz que é percebida, estendida no silêncio, que não é ouvida abertamente, que não procede dos órgãos do corpo, que entra não em ouvidos de carne, que não é ouvida por substância corruptível, que existe não no mundo e que não é enviada à terra, nem escrita em livros, que é possuída por um e não por outro. Antes, com isso, ó Yahshua ungido, te dou graças, com o silêncio de sua voz, onde o Espírito que está em mim te ama. Fala contigo, te vê e te roga. Tu és percebido apenas pelo Espírito. Tu és para mim, Pai. Tu, minha mãe. Tu, meu irmão. Tu, meu amigo. Tu, meu fiador. Tu, meu servidor. Tu és o todo e todo está em ti. E tu és. Não há nada mais que existe senão tu somente. Nele, portanto, vós também, irmãos, deveis refugiar-vos e se arrependerdes que nele somente existes. Obtereis essas coisas que vos digo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Pedimos, portanto, por aquilo que prometeste nos dar, ó tu, imaculado Yahshua. Nós te louvamos, te damos graças e te confessamos, glorificando a ti, mesmo sendo homens que ainda não têm forças, pois tu és o soberano somente. Nenhum outro, a quem seja glória agora e para sempre. Amém.
E quando a multidão presente pronunciou amém em alta voz, juntamente com ele, Pedro entregou seu espírito ao Salvador. E Marcelo, sem pedir que ninguém fosse embora, pois era impossível, quando viu que Pedro entregara o espírito, tirou do madeiro com suas próprias mãos e banhou-o em leite e vinho, e cortou 7 dos melhores pedaços de machique, mirra e aloés e outras 50 folhas da Índia, e perfumou, embalsamou seu corpo, e encheu um caixão de mármore muito caro com mel ático e o colocou em sua própria tumba. Porém, Pedro, à noite, apareceu a Marcelo e disse: Marcelo, tu ouviste o que Salvador disse? Deixai que os mortos sepultem seus próprios mortos? E quando Marcelo disse sim, Pedro lhe disse: O que gastaste com o morto? Tu perdeste, pois tu, estando vivo, cuidaste de um morto como morto. E Marcelo acordou e contou aos irmãos sobre a aparição de Pedro. E ele estava com os que havia sido discipulados na fé do ungido por Pedro, e ele ainda mais até a chegada de Paulo a Roma. Este último capítulo e a última frase de Vaux pensou serem um acréscimo feito pelo autor de em outras palavras, pelo compilador do original grego dos Atos de Vercelli. E Nero, ouvindo que Pedro partira desta vida, culpou o prefeito Agripa por Pedro ter sido morto sem seu conhecimento, pois desejava puni-los mais severamente e com mais tormento, porque Pedro fizera discípulos dentre alguns que o serviam, e eles o abandonaram. Ele, portanto, ficou muito irado e por um longo tempo não falou com Agripa, e buscou destruir todos os que haviam se tornado discípulos de Pedro. À noite, teve uma visão de alguém que o flagelava, dizendo: Nero, tu não podes perseguir nem destruir os servos do ungido. Tire tuas mãos deles. Então Nero, aterrorizado pela visão, deixou de perseguir os discípulos quando Pedro partiu desta vida. Dali em diante, os irmãos se alegraram e exultaram juntos no Salvador, glorificando o soberano e Salvador, Pai de nosso Salvador Yahushua ungido com o Espírito Santo, a quem seja glória para sempre. Amém.